Capítulo 41. E sucedeu, ao cabo de 2 anos completos, que Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio Nilo 7 vacas de aparência bela e de carnes gordas, e elas pastavam entre as canas do Nilo. E eis que após elas subiam do rio Nilo mais 7 vacas de aparência feia e de carnes magras, e elas se postavam ao lado das vacas à beira do rio Nilo. Então, as vacas de aparência feia e de carnes magras começaram a devorar as 7 vacas de aparência bela e gordas. Nisso Faraó acordou. No entanto, ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. E eis que numa só haste subiam 7 espigas, grossas e boas. E eis que após elas brotavam 7 espigas mirradas e abrasadas pelo vento oriental. E as espigas mirradas começavam a tragar as 7 espigas grossas e cheias. Nisso Faraó acordou, e eis que tinha sido um sonho. E sucedeu de manhã que o seu espírito ficou agitado, de modo que mandou chamar todos os sacerdotes magos do Egito e todos os seus sábios, e Faraó foi relatar-lhes os seus sonhos. Mas não havia quem os interpretasse a Faraó. O chefe dos copeiros falou então a Faraó, dizendo: Menciono hoje os meus pecados. Faraó indignou-se com os seus servos. Assim mandou que eu fosse recolhido à cadeia da casa do chefe da guarda pessoal, tanto eu como o chefe dos padeiros. Depois tivemos ambos um sonho, numa só noite, tanto eu como ele. Tivemos cada um o seu sonho, com a sua própria interpretação. E eis que havia ali conosco um jovem, um hebreu, servo do chefe da guarda pessoal. Quando os relatamos a ele, passou a interpretar-nos os nossos sonhos. Interpretou a cada um segundo o seu sonho. E resultou que, assim como nos tinha interpretado, assim aconteceu. A mim me restituiu ao meu cargo, mas a ele pendurou. E Faraó foi mandar chamar José para que o trouxessem rapidamente da masmorra. Ele se barbeou então, e trocou as suas capas, e entrou até Faraó. Faraó disse então a José: Tive um sonho, mas não há quem o interprete. Ora, eu mesmo ouvi dizer de ti que podes ouvir um sonho e interpretá-lo. A isto respondeu José a Faraó, dizendo: Eu não entro em consideração. Deus é que anunciará bem-estar a Faraó. E Faraó prosseguiu falando a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé à beira do rio Nilo. E eis que subiam do rio Nilo 7 vacas de carnes gordas e de aspecto belo, e começavam a pastar entre as canas do Nilo. E eis que após elas subiam outras 7 vacas minguadas e de aspecto muito ruim, e de carnes magras. De ruins nunca vi iguais a elas em toda a terra do Egito. E as vacas descarnadas e ruins começaram a devorar as primeiras 7 vacas gordas. De modo que estas lhes entraram nos ventres, e ainda assim não se podia saber que eles tinham entrado nos ventres, visto que a sua aparência era tão ruim como no início. Nisso acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que subiam numa só haste 7 espigas, cheias e boas. E eis que após elas brotavam 7 espigas murchas, mirradas, abrasadas pelo vento oriental. E as espigas mirradas começavam a tragar as 7 espigas boas. Por isso o contei aos sacerdotes magos, mas ninguém me disse nada. José disse então a Faraó: O sonho de Faraó é apenas um só. O que o verdadeiro Deus está fazendo, ele tem comunicado a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. Igualmente, as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é apenas um só. E as 7 vacas descarnadas e ruins que subiram após elas são 7 anos. E as 7 espigas vazias, abrasadas pelo vento oriental, mostrar-se-ão 7 anos de fome. Esta é a coisa que falei a Faraó. O que o verdadeiro Deus está fazendo,
ele tem feito Faraó ver. Eis que hão de vir 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas após eles virão certamente 7 anos de fome, e certamente será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e a fome simplesmente consumirá o país. E não mais se conhecerá a fartura que antes havia no país, por causa dessa fome posterior, pois será por certo muito severa. E o fato de que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó significa que a coisa ficou firmemente estabelecida da parte do verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, procure agora Faraó um homem discreto e sábio, e constitua-o sobre a terra do Egito. Atue Faraó e designe superintendentes sobre o país. E tem de recolher 1/5 da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. E reúnam eles todos os mantimentos destes vindouros anos bons, e amontoem cereais, sob a mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e tem de resguardá-los. E os mantimentos têm de servir de suprimento para o país durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não seja decepado pela fome. Ora, a coisa mostrou-se boa aos olhos de Faraó e de todos os seus servos. Faraó disse, pois, aos seus servos: Pode-se achar outro homem semelhante a este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó disse depois a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão discreto e sábio como tu. Tu estarás pessoalmente sobre a minha casa, e todo o meu povo te obedecerá implicitamente. Somente com respeito ao trono serei maior do que tu. E Faraó acrescentou a José: Vê, eu deveras te constituo sobre toda a terra do Egito. Com isso, Faraó tirou da sua própria mão o seu anel de sinete e o pôs na mão de José, e vestiu-o de roupas de linho fino e colocou-lhe um colar de ouro em volta do pescoço. Além disso, fê-lo andar no segundo carro de honra que tinha, para que clamassem adiante dele: Abreque! Constituindo-o assim sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse mais a José: Eu sou Faraó, mas sem a tua autorização nenhum homem poderá erguer sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Depois, Faraó chamou José pelo nome de Zafenate Paneia, e deu-lhe por esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José começou a percorrer a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante Faraó, rei do Egito. José saiu então de diante de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de fartura, a terra produzia de mãos cheias. E ele reunia todos os mantimentos dos 7 anos que vieram sobre a terra do Egito e punha os mantimentos nas cidades. Os mantimentos do campo que havia ao redor de uma cidade, ele pôs no meio dela. E José continuou a amontoar cereal em quantidade muito grande, como a areia do mar, até que por fim desistiram de contá-lo, porque era sem número. E antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe foram dados à luz por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Assim, José chamou o primogênito pelo nome de Manassés, porque, segundo ele, Deus me fez esquecer toda a minha desgraça e toda a casa de meu pai. E o segundo ele chamou pelo nome de Efraim, porque, segundo ele, Deus me fez fecundo na terra da minha miséria. E gradualmente se acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E, por sua vez, principiaram a vir os 7 anos de fome, assim como José dissera. E veio a haver fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por fim, toda a terra do Egito veio a sentir a fome, e o povo começou a clamar a Faraó por pão. Faraó disse então a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, isso haveis de fazer. E havia fome sobre toda a superfície da terra. José começou então a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles,
ia vender aos egípcios, visto que a fome se apoderara da terra do Egito. Além disso, vinham ao Egito pessoas de toda a terra para comprar de José, porque a fome se apoderara de toda a terra.